Fala pessoal, beleza? Lucas do Cripto Era na área e eu tô passando aqui para atualizar vocês sobre tudo o que aconteceu no mercado cripto nas últimas horas. Vamos lá? Os mercados tinham muita expectativa para o dia de hoje, afinal a gente tinha decisão na taxa de juros e também a coletiva com Jerome Powell. Dias como esse costumam movimentar muito os mercados globais de forma geral e hoje não foi diferente, afinal a gente já vê um Bitcoin brigando aí na região dos 87 mil dólares. Então a ideia do vídeo de hoje é conversar o que aconteceu com a taxa, qual foi o tom do discurso do Jerome Powell nessa reunião e tentar estimar as probabilidades do Bitcoin aí para os próximos dias e horas. Fechou? Então, começando aqui pela taxa, a gente já tinha um consenso aí de que era 99% de probabilidade da gente manter a taxa inalterada nessa reunião e foi o que aconteceu. Mantivemos a taxa em 4,5%. Então, pô, se a gente já tem uma expectativa tão grande, me parece que essa não é a grande surpresa do dia, né? E exatamente, a grande surpresa do dia está como que vai ser o discurso do Powell dessa vez. Será que ele vai estar mais preocupado? Será que ele vai estar mais tranquilo, mais relaxado? Então, isso cria uma incerteza muito grande nos mercados e vocês já sabem que mercados voláteis odeiam incerteza. Então, partindo aí para o discurso, dessa vez ele manteve um tom um pouco mais preocupado aí com a economia e já comentou sobre a possibilidade de dois cortes na taxa de juros ainda esse ano, o que, assim, para mercados voláteis é algo positivo. Ele também falou sobre as tarifas do Trump, disse que no longo prazo isso não vai impactar tão negativamente a economia. Eu acho que foi legal até ele ter trazido esse ponto. Sinceramente, imaginei que ele ia se esquivar desse tipo de pergunta, mas não, ele mesmo comentou. Eu acho que, cara, foi algo positivo. Tirando esses dois pontos, foi mais do mesmo, mais daquelas respostas ensaboadas de precisamos esperar novos dados para decidir o que vamos fazer na reunião. Então, cara, vamos entender como o mercado digeriu isso, né? Já que ele falou da possibilidade de dois cortes, quando será que vão acontecer? Quando que o mercado está esperando isso? Se a gente chega aqui em maio, onde fica a próxima reunião, a gente vê que a maioria do mercado ainda está esperando que a taxa vai se manter inalterada nessa próxima reunião, beleza? Até melhorou um pouco, antes tinha 17% do mercado mais ou menos acreditando que a gente ia ter esse corte, subimos aí para quase 20%, mas ainda é muito pouco, né? A grande maioria continua acreditando que maio não vai ser a data ainda. Quando a gente vem aqui para junho, a situação já é diferente e 57% do mercado passa a acreditar que teremos esse corte, beleza? E a verdade é que o mercado já está precificando 3 cortes. Ele comentou sobre 2, mas o mercado já está precificando 3 cortes. Então a gente teria esse primeiro aqui em junho, beleza? O segundo está aqui para setembro, onde 40,8% do mercado está acreditando que a gente vai ter esse segundo corte, e o terceiro está aí para dezembro, onde já tem 31,9% das pessoas acreditando que teremos esse terceiro corte, fechou? Então, me parece que o mercado ficou otimista até com tudo o que aconteceu, afinal já estamos aí precificando 3 cortes, né? Mas a verdade é que, dando uma de pau, a gente precisa esperar mais os dados e ver como que a economia vai responder, se realmente a gente prosseguir com essas tarifas, qual será que vai ser o real impacto para a inflação, beleza? Como que o mercado vai se comportar na prática quando isso acontecer. E lembrando que ainda é um sim, né? Porque Trump já tinha prometido essas tarifas antes, mas resolveu adiar por um mês. O que impede de chegar ali em 2 de abril ele fala que vai adiar de novo, ou de repente aplicar taxas menores do que ele estava prometendo? A real é que não tem como saber, beleza? Por isso que eu até comento que ultimamente tem saído uma narrativa de recessão muito forte e, pô, pra mim é um pouco exagerado isso ainda, pensando hoje, beleza? Porque, cara, tem muita coisa para acontecer ainda. Sobre as taxas, pode ser que não aconteça, pode ser que não seja tão ruim quanto o mercado está esperando. Então, pô, sendo bem sincero, acho que essa narrativa tá um pouco exagerada e a gente viu os mercados no geral sofrendo muito com isso, porque, como eu disse, o mercado odeia incerteza, então já começa a precificar isso com antecedência. A gente viu quedas muito grandes aí nos mercados no geral, né? Mas no final das contas a reunião foi mais ou menos essa foi a ideia. Parece que o mercado absorveu bem e vamos tentar entender o que aconteceu com o Bitcoin, né? Afinal, a gente está brigando nos 87 mil dólares. E cara, pro Bitcoin foi o que eu tinha mais ou menos comentado com vocês no vídeo de ontem. Para eu voltar a me empolgar com o Bitcoin no curto prazo, a gente precisaria romper primeiro essa região dos 85 mil dólares, onde já rompemos, e teríamos outra briga aqui nessa região dos 86.500 mais ou menos. Então vamos esticar essa zona aqui para ficar mais claro. Então beleza, Lucas, mas rompeu ou não rompeu? Por que você não está empolgado ainda? Porque, cara,
O que a gente mais viu aí nas últimas semanas foi o preço fazer um pump muito forte, fazer um movimento que parecia que agora vai, agora tá muito bonito, e no outro dia devolver tudo. E no vídeo de ontem eu comentei para vocês que para me empolgar, eu gostaria de ver o rompimento dessa zona aqui, mas um rompimento com força e com os indicadores melhorando, beleza? E a verdade é que a gente não teve um rompimento tão forte assim, e sinceramente eu achei estranho, porque a gente teve notícias boas específicas para o mercado cripto, e, pô, teve um SP500 subindo e nem isso foi o suficiente. Aproveitando esse gancho aí das notícias, acho que o que mais relevante que a gente teve hoje foi a SEC encerrando o processo que já durava muitos anos contra a Ripple, né? Então, por conta disso, a gente viu aí uma XRP subindo mais ou menos uns 11, fechando aí com 11,5 de alta no dia, o que é bastante, mas sinceramente para uma notícia de esporte talvez eu esperava até uma movimentação maior, beleza? Então dá para ver que o mercado não tá tão forte assim. Outro ponto, voltando para o Bitcoin aqui por vários momentos a gente teve um SP500 buscando máximas ali conforme a reunião foi acontecendo, e a verdade é que em alguns desses momentos o Bitcoin estava se segurando para não começar a cair a partir dali. Então, cara, beleza, a gente executou um rompimento aqui, executou o rompimento, já aconteceu, principalmente falando dessa região aqui dos 85 mil dólares, né? Mas não teve força suficiente, então eu acho mais prudente, mais seguro a gente esperar o que vai acontecer nas próximas horas para ter uma noção de, beleza, confirmou o rompimento, aí a gente volta a se empolgar, de repente assumir mais risco em longs, mas por enquanto eu acho que não faz tanto sentido, visto que a gente não demonstrou tanta força assim, tranquilo? Queria aproveitar para mostrar para vocês a análise de sentimento também, para a gente entender como que foi esse movimento, né? Se os indicadores confirmaram ou não. E aqui numa hora, vocês podem perceber que, primeiro ponto positivo, a gente teve open interest, ou seja, tivemos interesse pela alta. Segundo ponto positivo, a gente teve um long short ratio caindo. E quando você combina aqui o open interest com o long short ratio caindo, você vê que as pessoas estão abrindo novos contratos e como esse indicador aqui está caindo, esses contratos estão sendo de short, as pessoas estão apostando na baixa. E quando uma maioria faz isso, a gente já sabe que a maioria nesse mercado costuma sair perdendo, né? Então, pensando na continuação da alta, é um primeiro passo positivo. A questão é que nesse topinho aqui dos 85.500, a gente teve muita compra no mercado, foi mais ou menos aí 600 milhões de dólares. E cara, a gente já conversou sobre quem faz essas compras no mercado, principalmente em topos, normalmente são sardinhas, e a gente já sabe também que as sardinhas normalmente saem perdendo no mercado. Então, a gente teve aqui um movimento legal com Open Interest Long Short Ratio, mas já tivemos aí também muita compra no mercado e muita liquidação de shorts, o que já não é algo tão positivo. Para quem não sabe, quando a gente combina esses indicadores aqui, eles podem trazer uma noção de se pode ser fundo ou se pode ser topo. Quando a gente tem muita compra no mercado e muita liquidação, é sinal de que pode ter feito um topinho local aí. Aí você vai falar, pô, Lucas, mas a gente fez essa movimentação e continua subindo, então é tão ruim assim? Então a questão é, beleza, a gente teve essa compra no mercado e continua subindo. Então, cara, perder essa região aqui dos 85 mil dólares seria muito ruim para o preço pensando a curto prazo, porque essa região aqui passa a ser uma zona de resistência, tranquilo? E a gente já sabe que a gente já tem uma resistência nessa região, então, é ruim, é um sinal ruim, mas se o preço continuar demonstrando uma força, realmente demonstrar força a partir daqui, cara, de repente esse volume aí fica para trás e a gente pode sim ver uma continuação da alta. Mas por essas e por outras eu falo que ainda é muito cedo para se empolgar, sair querendo dar win ou comprar tudo, tranquilo? Eu acho que falando de compras, a gente teve oportunidades muito boas aí nas últimas semanas e meses. A real é que a gente só teve oportunidades de compra. Então eu não vou comprar agora quando o preço aí está tentando passar por uma zona bem complicada. E a gente já sabe que passou dessa região dos 86 mil dólares e a gente já tem uma briga muito grande ali entre esses 88 e os 92 mil dólares, que já são uma resistência no diário, ou seja, a gente está passando por uma zona complicada. O primeiro passo seria demonstrar força aqui e isso a gente não conseguiu fazer ainda, beleza? Outro ponto que me deixa preocupado, quando a gente veio aqui para o SP500, a gente também estava fazendo um padrão de continuação da baixa, parecido com esse aqui do Bitcoin, e tentamos fazer o rompimento aí, mas também não conseguimos. Então, Lucas, mas eu
meu negócio é Bitcoin, o que eu tenho a ver com SP500, cara? Acho que todo mundo nessa altura do campeonato já sabe que a gente está extremamente correlacionado com o mercado americano nesse momento. Então, pô, a SP500 tentou fazer esse rompimento, digamos que falhe e a gente vê aí uma queda nos próximos dias. Isso sim vai impactar o Bitcoin. Eu não consigo imaginar nesse momento de incerteza tão grande um SP500 caindo e um Bitcoin tentando ali romper essas resistências complicadas. Então, eu gostaria sim de ver um rompimento mais claro aqui desse padrão de continuação da baixa para a gente ficar mais tranquilo, né? E essa situação não é só no SP500, na NASA que a gente tem uma situação bem parecida. Inclusive estamos tentando fazer um rompimento de novo agora. Vamos ver como o preço se comporta amanhã, né? Acho que não é hora de euforia ainda. Tem muita água para correr debaixo da ponte, então é hora de segurar os ânimos, beleza? Como eu já tenho alguns longs aqui com os membros, eu vou mostrar um que a gente abriu ontem, que foi aqui na Cake. Achamos que teve um movimento bem bonito. Vou até mostrar o sentimento para vocês entenderem como funciona a busca de longs. A gente teve aqui essa alta bem forte com um aumento muito grande no Open Interest, beleza? Um primeiro ponto positivo e um Long Short Ratio caindo até ficar negativo. Então, cara, muita entrada de short nesse movimento de alta aqui, beleza? Eu acho que o ponto negativo que fica para esse movimento foi que a gente teve aqui compras no mercado grande nessa região de topo, mas no geral eu acho que foi um movimento bem bonito e quando a gente pega a alta no geral, não a alta que desde trás, cara, não estava tendo interesse pela queda, pela alta, ou seja, as sardinhas não estavam comprando essa parte do movimento aqui, beleza? A gente vê que elas começam a comprar bem quando começa esse pump aqui para o topo e as compras das sardinhas aumentam conforme a gente vai tentando se segurar nessa região. Ou seja, para mim esses três sinais são extremamente positivos e por essa questão é um long extremamente válido sim. Então a gente estica uma Fibonacci para entender onde teríamos risco de retorno e no meu caso eu gosto de pegar a Fibonacci a partir do momento que começamos o aumento do Open Interest, beleza? Então a gente já sabe que essa região aqui, voltamos ali para o Trade View. Então as oportunidades estavam aí, no meu caso, eu acabei focando ali com os membros em compras a partir desse 2,27, beleza? Até esse 2,15 que acabou não chegando, mas acho que a gente já ficou com um preço médio bem interessante. E cara, o stop ficou bem posicionado, afinal a gente está abaixo desse volume aqui principal, né? Então, o que acontece? Essas regiões costumam servir como suporte para o preço. Então, acho que a gente tem um stop bem posicionado e primeiro alvo, no caso, abaixo desse topinho aqui. Então, acho que é uma operação bem válida. Ainda estamos perto da buy zone, né? Então, para quem se interessar, tá aí uma opção. Então, voltando aqui para o assunto principal, já temos alguns longs ali com os membros. Também temos um short de proteção. Pensando no caso do mercado não sustentar essa alta e voltar a cair, né? Então acho que já está bem posicionado, já fez o que precisava fazer em compras de investimento nas últimas semanas, já aproveitou para fazer alguns longs nesse movimento aqui. Então o melhor se fazer no momento é esperar, beleza? Esperar uma definição do mercado, aí sim a gente entra com mais segurança, fechou? Então a ideia do vídeo de hoje é mais ou menos essa. Espero que tenha ficado bem claro aí o conteúdo, realmente foi bastante coisa, foi um dia bem movimentado e esperamos que o preço não devolva tudo amanhã, né? Tudo que a gente não quer ver, a gente quer ver sim finalmente essa reversão de tendência e voltar a ver uma alta para os nossos ativos, fechou? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, seu like, sua sugestão, afinal é só assim que conseguimos continuar melhorando o conteúdo desse canal e trazendo coisas que realmente são relevantes para vocês, fechou? No mais, vamos ficando por aqui e se vemos no vídeo de amanhã. Até mais!